irmãs, convido-os a todos, mais uma vez, de fazermos reflexões, desta vez baseadas no livro do José Carlos de Luca, Cura e Libertação. Escolhemos para hoje o capítulo Libertação Espiritual. Vamos ler um pequeno trecho, palavras de André Luiz, que encontramos no livro Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier. Diz André Luiz: não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida, examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Possuímos todos nós a tendência de transferir a terceiros a culpa pelos nossos problemas. Dificilmente admitimos a nossa responsabilidade pelos fracassos que enfrentamos. Sempre será mais fácil e confortável atribuir, culpar aos outros pelas nossas dificuldades. Sejam esses outros o cônjuge, o professor, o empregado, o nosso chefe, seja a economia, seja o governo. Nem mesmo os espíritos desencarnados sofredores escapam de serem acusados como responsáveis pelas nossas dificuldades e problemas. Em se falando de interferência espiritual, nós podemos sofrer uma interferência desse tipo. Os espíritos inferiores têm condições de interferir negativamente em nossa vida, da mesma forma que os bons espíritos. E aí nós lembramos da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntada à equipe do Espírito da Verdade se os espíritos influenciavam nossos pensamentos e as nossas ações. E a resposta foi: a respeito desse assunto, sua influência é maior do que acreditais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então, nesse trecho do André Luiz, ele chama a nossa atenção para que nós não culpemos diretamente os espíritos inferiores pelos nossos problemas. Ele deixa bem claro que a maior parte desses problemas é resultado das nossas ações e omissões. Se houver alguma interferência espiritual na nossa vida, sempre será de uma forma secundária e não de uma forma principal. A principal mesmo são as nossas ações, nossas omissões, nossos pensamentos e atitudes. Lembremos que a interferência espiritual negativa, ela só pode ser atuante, ela só se processa em contato com as nossas próprias inferioridades. É necessário que haja algum ponto de contato entre a maldade que vem de fora com a maldade que ainda temos em nosso interior, em nosso coração. Nenhum espírito inferior entra na minha vida se não for através de uma porta que deixei aberta. É por isso que André Luiz adverte para que nós não culpemos os espíritos inferiores, ainda cristalizados no mal, pelos nossos problemas. Uma fluência espiritual pode agravar as nossas dificuldades, os nossos padecimentos, mas, como foi mencionado antes, sempre de uma forma secundária. A causa principal dos nossos problemas somos nós mesmos. Essa é a verdade que precisamos aceitar com maturidade. E aqui vamos ver alguns pensamentos, algumas advertências que o José Carlos de Luca lista nessa lição.
Ele adverte que não adianta procurarmos tratamentos espirituais para afastar as energias negativas da nossa vida, se nós somos a própria energia negativa pulsando 24 horas por dia. Outra advertência. Não adianta obtermos uma bênção espiritual se continuamos amaldiçoando a vida e as pessoas. E faz algumas perguntas para nós. Como querer que o passe nos cure se não deixamos passar a tristeza e a mágoa? Como pretender proteção para o lar contra as forças negativas se em nossa casa impera o vício e a falta de respeito entre os familiares? Outra pergunta. De que forma posso desejar que meus caminhos se abram se os meus pensamentos estão fechados na falta de confiança em mim e em Deus? De que nos adianta consultar os astros se não fazemos brilhar a estrela dos nossos talentos? Lembremos, irmãos, que as companhias espirituais e as energias que nos rodeiam, elas dependem da nossa forma de agir, pensar e falar. A atração é o ponto central que não podemos esquecer. A toda hora, estamos atraindo energias e companhias espirituais de acordo com o nosso padrão de comportamento. A atração se processa através da lei de afinidade, ou seja, os opostos se repelem e os semelhantes se atraem. A regra elementar da lei da afinidade é que o bem atrai o bem e repele o mal, e que o mal atrai o mal, afastando o bem. Todos nós somos uma poderosa usina de forças, atraindo e repelindo vibrações, companhias espirituais, tudo de acordo com o teor do nosso proceder, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, palavras e ações. Todos nós, cada um de nós faz a sua própria energia. E essa energia, agindo como um imã poderoso, atrai tudo que se lhe assemelha. É por tal razão que André Luiz recomenda que reparemos muito mais nas nossas atitudes, no nosso proceder, do que localizarmos ou identificarmos alguma atração espiritual negativa. Lembremos, irmãos, se nós erradicarmos o mal que ainda carregamos, estaremos cortando essas ligações, esses fios que nos ligam a alguma interferência espiritual inferior. Então, a libertação espiritual, que é o tema desse capítulo, é justamente nós cortarmos esses vínculos que eventualmente tenhamos ainda com as sombras. As sombras exteriores só se ligam a nós se nós ainda tivermos sombras interiores em nosso coração. E aqui temos mais alguns lembretes do José Carlos de Luca. Ele lembra que o que me liga a um espírito maldoso é a maldade que alimenta as minhas atitudes e intenções. O que me une a um espírito vingativo é a minha resistência em perdoar. O que me prende a um espírito triste é a tristeza que cultivo em meu coração. O que me faz atrair energias negativas é a negatividade do meu modo de pensar, agir e falar. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: se não houvessem homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao redor da terra. E o José Carlos de Luca, nesse livro, acrescenta que se não houvesse sombras, maldades em nosso interior, em nosso coração, não haveria espíritos maus ao redor de nós. Então, mais uma vez, André Luiz chama a atenção para que nós tenhamos toda a nossa atenção nas nossas atitudes e procedimentos, do que em identificar alguma interferência espiritual. Devemos, portanto, irmãos, observar a nós mesmos para identificar os pontos de contato
nossos com alguma interferência de espíritos inferiores. Com certeza, se houver algum desses pontos de contato, serão exatamente aquelas imperfeições que ainda carregamos, que ainda possuímos. E o José Carlos de Luca chama a atenção para o seguinte: a melhor técnica para se afastar do mau espírito é o ser humano se tornar um espírito bom. Essa advertência nos faz lembrar da pergunta número 469 que encontramos no Livro dos Espíritos, quando foi perguntada à equipe do Espírito da Verdade qual a melhor maneira de neutralizar uma influência espiritual inferior. E a resposta foi a prática do bem e colocando toda a nossa confiança em Deus. Quando se fala em confiança, lembra-se da fé, que é a crença nos sábios desígnios do nosso Pai Criador e na sua infinita misericórdia, caridade, bondade e amor. E quando se fala em prática do bem, lembramos da caridade, que é exatamente o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E quando falamos em caridade, lembramos primeiramente da caridade material. Enfiarmos a mão no bolso, tirarmos algum numerário para ajudar ao nosso semelhante em mais dificuldade do que nós mesmos. Realmente, essa caridade é necessária e importante, porque precisa saciar a fome dos famintos, é preciso vestir os nus e é preciso abrigar os desvalidos. Mas há um outro aspecto da caridade mais importante ainda do que essa, de auxílio aos que estão em grande necessidade material, que é a caridade espiritual. O tema que a irmã Rosália aborda e chama a nossa atenção, que encontramos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a caridade do nosso proceder, das nossas atitudes, que é procedermos, agirmos sempre com benevolência para com todos, indulgência para as fraquezas alheias e sempre estarmos prontos para perdão das ofensas. É a caridade mais difícil de ser praticada e por isso mesmo é a mais meritória aos olhos de Deus. Então, irmãos, queremos deixar essa mensagem para todos nós refletirmos a respeito da necessidade, da importância da caridade espiritual, da caridade moral, nas atitudes com os nossos irmãos, com os nossos companheiros de jornada, em relação a nós mesmos, em relação à vida, em relação ao nosso Pai Criador. Benevolência, indulgência, perdão. Então, irmãos e irmãs, para nós refletirmos a respeito e desejamos que todos estejam e fiquem na paz. Que assim seja.